Eu quero falar com vocês primeiro sobre minha situação, Johnny, em relação ao IPC, tudo que aconteceu. Depois sobre o Santa Cruz, gestão. Depois sobre o futebol, dar a minha opinião e tudo mais. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Nos últimos dias eu tenho recebido muitas ameaças, ameaça de morte, o pessoal mandando endereço da minha casa, dizendo que vem aqui, que vai botar terror na minha família e tudo mais. E de fato é o ônus de tentar fazer algo pelo Santa Cruz, tá certo? É o ônus, a gente sempre soube que isso era possível, né? E quando o resultado do futebol não vem, parece nada do que foi feito tem algum valor. E aí vamos lá, pessoal. Deixa eu rememorar vocês o que aconteceu. Eu tenho visto uma série de cobranças grandes, pesadas, direcionadas no meu perfil, no da minha esposa, no da minha mãe, no da minha família, tudo mais. E a grande maioria das críticas é sobre omissão, sobre não falar. Cadê você? Você não aparece, você não fala. E eu acho que o mínimo é conversar com a torcida, tá certo? O mínimo é vir aqui falar com o torcedor, ouvir o que ele tem para falar. Eu tinha absoluta certeza que quando eu abrisse essa live, eu ia receber uma chuva de críticas, eu ia receber uma chuva de ofensas. Tem gente aí me chamando de corrupto, dizendo que eu sou ladrão, que eu tô roubando dinheiro de Santa Cruz e tudo mais. Mas se tem uma coisa que eu nunca fui na minha vida é covarde. E algo que me incomodou muito nos últimos dias foi ouvir essa pecha de que eu sou covarde, de que eu me escondo nos momentos difíceis. E todos que estão aqui são testemunhas do quanto a gente enfrentou momentos difíceis nesse período. Tá certo, pessoal? Eu vou chegar a falar de diretoria, falar de futebol, falar tudo que vocês estão comentando, mas antes eu queria me posicionar aqui, tá certo? Ontem o clube perdeu. Ontem o clube perdeu um jogo e seria muito fácil para mim falar aqui depois de uma vitória. Esperar uma vitória do Santa Cruz para vir aqui conversar com vocês. Mas eu acredito que o torcedor tem razão quando o torcedor diz que quer ouvir um pronunciamento, que quer ouvir o posicionamento de quem falou por tanto tempo. Não tira a razão do torcedor. E eu queria fazer uma remontagem dos fatos. Eu fui, pessoal, eu sou, né, como todos vocês, um torcedor comum, de arquibancada, de posto, de assistir jogo. Eu encarei rebaixamentos de 2016, 2017, 2018, 2019, enfim, entre rebaixamentos e não acessos. Encarei tudo isso. Sempre que passava por um rebaixamento, enquanto torcedor, reclamava, obviamente, chorava, sofria como sofro, porque não há nada no mundo que eu ame mais que esse clube de futebol. Tá certo? E durante muito tempo, o meu papel enquanto torcedor se limitou a isso. A torcer, a sofrer e a esperar algo melhor. Como muitos devem saber aqui, né, eu sou advogado. Até o momento em que algo que eu sei, que eu entendo, que está dentro da minha expertise jurídica, veio à tona no Santa Cruz, que foi a reforma do Estatuto. Eu sei quando eu falar isso aqui, a maioria aqui vai falar, o Estatuto não entra em campo, o Estatuto não tem relevância. Vai do entendimento de cada um, tá certo? Quando o Diogo Melo publicou uma carta informando os motivos da renúncia, que o clube não evoluiria, que o clube, sabe, que existiam forças internas impedindo coisas relacionadas à democracia, tá certo? Eu iniciei esse movimento aqui. Eu iniciei esse movimento, convidei as pessoas para irem no auditório do meu escritório e a gente mostrou uma solução, porque ali é uma questão jurídica. Rick Real, Johnny, nós precisamos de resposta sobre a atual fase. Vou chegar lá, a gente tem mais de uma hora aqui de reunião, falando de time, de futebol, o que eu puder falar, mesmo não sendo vinculado ao futebol, eu vou falar, tá certo? E naquele assunto, pessoal, no assunto do estatuto, eu sou um profissional. Eu advogo para associações, eu entendo de leis, eu sei, só um segundo que a live do Twitter caiu aqui, eu quero falar para todo mundo, tá certo? Só um segundo. Só um segundo, pessoal. Raul da Paixão Coral, eu acabei de falar com ele, mandei uma mensagem para ele agora no WhatsApp e quando ele quiser a gente vai lá
conversar com ele no perfil dele, sem problemas. Tá certo? Como eu disse, não tem motivo algum para me esconder. Tá certo? Na primeira reunião que a gente fez, o que foi dito sobre o IPC. E eu queria dar um detalhe para vocês, pessoal. O Twitter aqui não está reconectando. Queria dar um detalhe aqui para vocês. Eu hoje não sou mais liderança do IPC. Desde que a reforma do Estatuto foi aprovada, o grande objetivo foi concluído, eu não sou mais liderança do IPC. Outras pessoas estão tocando o movimento, vão anunciar uma segunda fase e tudo mais. Estou tentando aqui resolver a situação do Twitter. Tá certo? E vamos lá. A gente brigou durante 1 ano e meio pela reforma do Estatuto. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que a gente tivesse resolvido isso em 1 semana, em 1 mês, em 6 meses. Gostaria muito que a gente tivesse resolvido toda aquela briga da reforma do Estatuto, até para que a gente não chegasse nas eleições tendo que tratar desse tema, tendo que brigar por esse tema. Então a gente tentou, via Conselho Deliberativo, a gente coletou assinaturas, diversos dias eu e outras pessoas ficamos no Tem Torcedor dizendo para desativar os comentários. Fiquem aí, podem falar, o torcedor tem o direito de falar, tá certo? Ayrton Pereira, quem são os cargos do IPC no Santa? A gente vai falar disso também, beleza? E, enfim, a gente ficou no sol, coletou assinaturas, conversou com a torcida, encarou Deus e o mundo e conseguiu a reforma do Estatuto. Passada a reforma do Estatuto, eu me afastei da liderança do IPC. Hoje eu pedi um espaço para as pessoas que fazem o IPC, para que eu pudesse falar. Pedi que as pessoas que hoje façam o IPC me dessem esse espaço, porque eu tenho recebido ameaças, porque eu não tenho mais um canal oficial para me pronunciar, como sempre tive. Eu sempre vim aqui, abri uma live do IPC em todos os canais e conversei com vocês, na época boa e na época ruim, e hoje não é diferente. Então as pessoas que hoje estão no IPC abriram esse espaço para mim, tá certo? E aí, pessoal, veja só, para que fique tudo às claras. Depois que o Estatuto foi reformado, que a gente teve que conquistar através de uma eleição que a grande maioria dos que estão aqui votaram na diretoria que está à frente do Santa Cruz, não é isso? Nós tivemos que conquistar essa reforma do Estatuto através da eleição. Quando ela foi convocada, eu me afastei da liderança do IPC. Por quê? Foi 1 ano e meio muito desgastante, foi muita dedicação, me exigiu muita dedicação. Eu passei 6 meses, o Gustavo está falando de Ronan Tardinho, vou tocar nesse assunto também. Eu passei 6 meses completamente afastado do meu escritório. Quando eu voltei ao meu escritório, eu estava aí com 40%, 50% de déficit de receita, porque eu parei de trabalhar. E quando passou a reforma do Estatuto, quando eu concluí aquele objetivo que eu prometi a vocês, eu prometi a todos vocês, lá em protesto, não foi em rede social, foi lá em protesto pessoalmente, eu disse a vocês, a gente vai brigar pela reforma do Estatuto, a gente vai conquistar e a gente vai garantir esses direitos para o torcedor. E sempre foram essas as pautas, tá certo? Quando a gente conquistou esse objetivo, eu precisei me afastar de tudo isso. Eu precisei me afastar de tudo para focar no meu trabalho, para mergulhar no meu trabalho, como eu estou até hoje. São 9h40 da noite, eu acabei de chegar em casa, estou trabalhando desde as 7, 8 da manhã, tá certo? E qual a forma que eu pude continuar ajudando Santa Cruz? Com que eu sou profissional, tá certo, pessoal? Eu sou profissional do direito, eu sou advogado. Quando eu falo de futebol, eu dou chute, eu dou pitaco. Quando eu falo de gestão financeira, eu dou pitaco. Quando eu falo de patrimonial, eu dou opinião. Mas no jurídico, eu sou profissional. Eu sei trabalhar. Eu sei o que acontece, eu sei como conduzir o processo. Vocês mesmos viram como os processos do IPC foram conduzidos, a quantidade de coisas que a gente conquistou. E deixa eu dizer uma coisa a vocês. Uma coisa que eu quero perguntar a todo mundo que está aqui, ouvindo essa live. O que foi que o IPC, e mesmo não sendo liderança do IPC, eu tenho o maior orgulho do mundo pelo que o movimento fez. O que foi que o IPC fez de errado? Qual promessa que o IPC não cumpriu? Me digam. O IPC, na primeira reunião, alguns que estão aqui na live, com certeza estavam lá na primeira reunião. Na primeira reunião,
a gente disse que a gente vai brigar por eleições limpas, a gente vai garantir a participação do torcedor na reforma do estatuto e a gente vai garantir direitos para o torcedor. Daqui a 2 anos, em 2023, vocês vão poder votar da sala de sua casa, no celular, pagando R$20, o preço mais barato. Todo sócio tem direito a voto, todo mês tem prestação de contas. Existem aí centenas de conselheiros que nós ajudamos a tornar, que são ativos, que cobram pela primeira vez na história do clube, um conselho convocou uma diretoria de futebol para dar explicações, convocou uma diretoria jurídica, tá certo? Estão ativos, perfeito? Estão ativos, estão trabalhando, e foi o que a gente sempre defendeu. Democracia, direito do torcedor falar e ser ouvido, uma gestão transparente, que fizesse prestação de contas, que dissesse número de sócios. Parece que há um ano atrás a gente não tinha dificuldades que hoje são inimagináveis. Hoje a gente tem reunião do Conselho Deliberativo aberta para todo mundo participa. Isso é conquista da reforma do Estatuto, e o pessoal diz, como o Davi, HR06. E o futebol? O futebol é algo que foge, e eu vou falar pessoalmente, das minhas competências. O futebol é o que foge das minhas competências. A minha competência hoje, dentro do Santa Cruz, é o jurídico cível. É um pedacinho desse tamanho do jurídico, que são as ações cíveis, que tem um tamanho de quase 20 milhões de déficit, e que eu tenho que trabalhar diariamente para ajudar o Santa Cruz da forma que eu posso, com a minha profissão. Aí o Elivelton fala, cadê a fiscalização, a cobrança que tu mesmo frisou nas lives e reuniões? Elivelton, hoje a gente tem um nível de fiscalização e cobrança que nunca foi visto no Santa Cruz. Nunca foi visto no Santa Cruz. Por parte de conselheiros, por parte de sócios, por parte da própria torcida. Um nível de cobrança absurdo. Cassi Trajano, porque vocês estão calados? Cassi Trajano. Hoje, depois de uma derrota do Santa Cruz, eu estou vindo aqui falar com vocês. Tá certo? Eu não sou diretor do Santa Cruz. Eu não tenho ingerência sobre o futebol. Eu não decido quem contrato. Eu não decido quem demite. O meu papel é muito específico. É tratar do jurídico cível. Tá certo? Mas eu participo do dia a dia do clube em alguns aspectos. Tá certo? O que é que nós prometemos? E é promessa minha. Fui eu o primeiro a dizer isso. Quando eu comecei a dar entrevistas, o repórter, que eu não me lembro o nome, acho que foi Léo Medrado, me perguntou: e você vai sair candidato a presidente? E eu disse: o IPC e nenhum membro do IPC vai sair candidato na eleição. E não saímos candidatos na eleição. Aí algumas pessoas dizem assim: Johnny, você se vendeu por cargos. Quero fazer uma pergunta a vocês. Se eu tivesse me candidatado a presidente do Conselho Deliberativo, como muitos solicitavam, muitos aqui diziam: Johnny, se candidata a Conselho Deliberativo, talvez o Santa estivesse ganhando e eu tivesse com cargo, já que é o que me acusam de ter tanto interesse. Mas a gente escolheu democraticamente um presidente do Conselho competentíssimo, que é o Mário Godoy, tá certo? Se o meu interesse fosse dinheiro, gente, e aí, deixa eu abrir aqui de novo no Twitter, que caiu de novo, eu vou abrir quantas vezes for necessário. Se o meu interesse fosse dinheiro, gente, do Santa Cruz, eu não teria ido lá no Conselho Deliberativo e dito: o meu escritório hoje é prestador de serviço para o clube por um valor que em qualquer contexto a gente cobraria pelo menos 5 vezes mais. Pelo menos. Hoje ainda, no Twitter, amanhã, vou lançar no meu escritório um programa de contratação de advogado, porque eu tenho que contratar novos profissionais para trabalhar no escritório, além dos que eu já contratei para cuidar da pasta do Santa Cruz. Esses custos, eles superam o valor que o Santa Cruz paga, tá certo? E eu faço o meu trabalho diariamente, porque eu tento defender o patrimônio do clube. Eu sei que eu posso agregar antes, e eu acho que se eu fosse covarde, pessoal, eu estaria fugindo da responsabilidade de ajudar o clube. Todo mundo aqui ajuda o clube. Todo mundo, absolutamente todo mundo, ajuda o clube da sua forma. Sendo sócio, comprando camisa, divulgando time mania. E eu também ajudo nesses aspectos.
e também tento ajudar na área jurídica. No futebol, pessoal, no futebol eu sou um torcedor como vocês. Eu torço para que dê certo muito. Eu cobro da diretoria o que a torcida cobra. O que a torcida cobra. Tá certo? O que a torcida cobra, eu cobro da diretoria. Eu converso. Eu tenho um espaço para conversar com o Joaquim e dizer: Joaquim, a torcida tem dito isso, 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 isso. E eu vejo que a gestão ouve a torcida. A gestão conversa com a torcida. A gestão tenta entender. Erra algumas vezes tentando acertar. Tá certo? E aí, gente, eu entendo totalmente a insatisfação. Se o time estivesse ganhando, tudo isso que está sendo falado pelos torcedores ia ser relativizado, tá certo? Mas o time está perdendo, o futebol não está dando certo, apesar das outras áreas estarem fluindo bem. E eu vejo isso de perto. Eu vejo a Patrimonial trabalhando, eu vejo a piscina do clube sendo recuperada, eu vejo a quantidade de contratos que existiam e que a gente tem que trabalhar sobre eles para tentar dar alguma sobrevida para o Santa Cruz. Eu vejo os funcionários sendo pagos em dia, os jogadores sendo pagos em dia, um esforço financeiro gigante para que isso aconteça. Eu vejo o presidente Joaquim Bezerra trabalhando todo dia no Santa Cruz, inclusive no sábado. Eu vejo o reconhecimento que os funcionários têm, mas eu não posso negar que falta o futebol dar certo, falta a bola entrar. E aí veja, as pessoas estão falando na live: 5 vitórias no ano, o futebol tá horrível. Eu também acho um absurdo os resultados em campo, também fico indignado. Eu sou torcedor como todos vocês, assim como todos que estão no clube, todos estamos indignados. A parte que é crucial nesse processo, que é fazer um pagamento em dia, que é garantir seus compromissos, que é dar autonomia para quem é profissional, está sendo feita. Existem erros na gestão? Óbvio que existem. Óbvio, mas existem muitos acertos também. E se o clube ganhar 4, 5 jogos, todo o cenário muda. Mas o carro principal do clube é futebol. Isso nunca pode ser negado. Eu gostaria muito, pessoal, de poder dar uma resposta para vocês aqui sobre futebol. De dizer assim: a resposta para o futebol é essa e essa. Mas eu não tenho uma resposta do futebol. E por isso que o IPC nunca fez um protesto relacionado a futebol. Não que eu me lembre. Tentem recordar. O IPC se manifestou contra o torcedor não poder participar de uma reunião deliberativa. A gente fez protesto contra adiamento de eleições, contra ação judicial, contra a reforma do estatuto. Tudo que é relacionado à democracia, a golpes, a injustiça com os sócios, o IPC fez protesto. E aí eu vejo pessoas dizendo: Johnny, faz um protesto porque o segundo goleiro contratado, a torcida não gostou. É óbvio que a torcida não gostou. É um direito da torcida não gostar de uma contratação. Mas o IPC ou eu vou fazer um protesto por causa de uma contratação de jogador, por causa de uma derrota no futebol? Nunca, a gente nunca foi isso. Entende? A gente sempre pautou de questões democráticas. Óbvio, nas minhas redes sociais pessoais, eu sempre falei de futebol. Eu sempre critiquei. Isso é óbvio. Só que hoje, e aí eu repito, pessoal, não tenho nada a esconder. Qualquer um de vocês pode sentar atrás da minha mesa e ver o trabalho que eu faço todos os dias, sem problema. Não tenho nada a esconder. Tá certo? Nada a esconder. No meu perfil pessoal, eu sempre falei de futebol. Só que hoje, o meu escritório presta serviço para o jurídico civil. Eu não sou mais do IPC, então o pessoal fala: o IPC tá cheio de cargo. Eu me desvinculei do IPC e fui procurado pela diretoria, por Joaquim, porque na parte civil eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento do antigo estatuto, do novo estatuto, compromisso com Santa Cruz e disponibilidade para trabalhar. Como que o Santa Cruz poderia pagar? Tá certo? E hoje o Santa Cruz paga um valor justo, porque eu aceitei, é justo, tá certo? Mas que não cobre as despesas que eu tenho com o escritório. Mas isso, pessoal, não é mérito nem demérito de ninguém. É o que se faz por amor ao clube, que todos vocês fazem, muitos mais do que eu, inclusive. Tá certo?
E eu abri essa live, pessoal, eu tô vendo aqui uma série de críticas, uma série de reclamações. Eu entendo o torcedor que diz assim: Johnny, você nunca deveria ter participado, ter ajudado o clube do seu coração. Pode ser. Talvez você não esteja errado. Mas eu nunca vou deixar de tentar ajudar o clube que eu amo. Ok, pessoal. Enquanto profissional do jurídico, eu tenho limitações. Pessoalmente, eu tenho limitações que não podem ser ultrapassadas, éticas, profissionais da OAB, que não podem ser ultrapassadas. Tá certo? Eu tenho que respeitar essa situação. Existem pessoas trabalhando no jurídico, no financeiro, existem pessoas trabalhando no departamento financeiro, no futebol, alguns setores vão bem, alguns setores precisam melhorar. E desde o momento em que eu disse que ia me colocar como uma pessoa pública, eu sei que eu estou sujeito a erros e sujeito a críticas e todos os julgamentos. E o torcedor perguntou aqui, o Santa Cruz mais querido, por que o IPC não cobra da atual diretoria? Veja, eu acredito que o IPC em breve vai se pronunciar. As pessoas que hoje fazem o IPC são diferentes das pessoas que faziam no passado. Tá certo? São diferentes das pessoas que faziam no passado. As pessoas que estão lá no IPC hoje estão reestruturando o movimento. Tá certo? Reestruturando o movimento. Qual era o grande objetivo do IPC desde o início? Reformar o Estatuto de Santa Cruz, garantir direito de voto a todo mundo, reformar o Estatuto, colocar o torcedor para participar das discussões, brigar por democracia, brigar por profissionalização, brigar por garantias para o torcedor. Tudo isso foi conquistado. Todas as pautas que o IPC, enquanto movimento de torcedores, se propôs, ele conquistou. Todos eles, o torcedor, o IPC, conquistou. Tá certo? Hoje, Felipe Marenas faz parte do marketing. Há algumas semanas ele passou a ter autonomia para atuar no marketing. Vem muita coisa boa por aí. O Anchieta, que é uma pessoa que está atuando na diretoria de base de forma não remunerada, que se deixe claro, tá certo? Não tem trabalhado porque o pai dele passou por uma situação de doença muito grave e chegou a falecer. Meus sentimentos, tá certo? Eu tenho trabalhado desde, acredito que a metade ou final de março, no jurídico de Santa Cruz. O meu escritório presta serviços. E se a torcida, o Conselho Deliberativo, o presidente do Executivo, quem quer que seja, entender que o trabalho que eu venho fazendo no jurídico é prejudicial ao Santa Cruz, o meu contrato está à disposição. Mas eu tenho absoluta certeza de que eu posso contribuir. Tá certo? Existe uma série de problemas jurídicos que a gente tem que lidar de forma diária, como por exemplo, uma ação da Arena Pernambuco, que em 2014 o clube vendeu 6 jogos para a Arena Pernambuco, fez 3, não fez 3, tinha que devolver 600 mil reais ao clube, ao Arena Pernambuco, perdão, o clube tinha que devolver, não devolveu, e hoje essa dívida tem quase 2 milhões. E a gente está trabalhando diariamente para garantir. E aí Felipe Franklin fala: Johnny, falar sem contraponto é contação de história. Então, Felipe, nós temos 810 pessoas, tá certo? Não tem como eu abrir e colocar todo mundo aqui falar, porque o que eu quero fazer aqui é um pronunciamento, tá certo? Se qualquer pessoa, se o IPC tiver interesse que eu faça isso aqui semanalmente, eu faço semanalmente sem problema nenhum, tá certo? E eu entendo que a crítica é sobre o futebol. Eu também estou insatisfeito com o futebol. Eu vejo muitas pessoas aqui marcando Raul da Paixão Coral. E eu disse aqui, estou disponível para falar na Paixão Coral quando quiser, quando precisar. No Arquibancada Coral, quando quiser, quando precisar. Para falar no podcast Bibiribe, quando quiser, quando precisar. Porque eu tenho a plena consciência de que eu não faço absolutamente nada de errado. Tá certo? De que eu tenho trabalhado, de que o Santa Cruz tem feito sua parte, vejo os esforços diários da gestão em trabalhar, e fico triste que o futebol não esteja dando certo, e torço para que dê certo, e converso com quem quer que seja, mas eu vejo as coisas sendo feitas, eu vejo o salário sendo pago em dia, eu vi o clube dando condições de uma pré-temporada de 10 a 15 dias para os jogadores, para os atletas, para a comissão técnica, sabe? Dessas últimas contratações óbvias, algumas das contratações eu não gostei, mas eu vi muitas contratações
que eu gostei, sabe? O Rondinelli, eu achei que é uma boa contratação, Batatinha, Wallace Pernambucano, então as coisas estão sendo feitas, infelizmente os resultados não estão sendo vindo e eu gostaria muito de ter respostas para dar em relação ao futebol, mas infelizmente não é uma hora que eu sou especialista, tá certo? Se eu for falar sobre futebol, eu vou falar achismos, tá certo, pessoal? E aí, foi para isso que eu abri essa live. Antes de qualquer coisa, eu tenho absoluta certeza que todo mundo que está nessa live, que é uma das maiores da história do PC, está indignado. Aí o Gabriel diz assim, você só cuida do jurídico, não é isso? Exatamente. O Gabriel, em 1914, diz, fora Pro Santa, fora IPC. Acredito que a maioria de vocês está cobrando de você do PC, falaram, prometeram, nós temos gente que realmente foi falado. Veja, deixa eu dizer uma coisa a vocês. E aí, eu tenho convicção do que eu digo, tá certo? Enquanto estive na liderança do IPC, eu sempre deixei claro que eu não seria candidato a absolutamente nada, porque eu não tenho competência para ser presidente do clube, para ser presidente da Liberativo, para ser presidente da Patrimonial, para absolutamente nada. Por isso que eu não seria candidato, também porque o IPC foi um movimento com objetivo específico e até a reforma do estatuto o objetivo era único e claro. Encerrada a reforma do estatuto, eu me retirei da liderança do movimento, toquei a minha vida, foquei no meu trabalho e hoje posso contribuir juridicamente com o clube. Se a torcida acha que é melhor não contribuir com Santa Cruz, se a torcida acha que eu seria menos covarde, se eu não ajudasse Santa Cruz, se eu não trabalhasse para corrigir os imensos problemas jurídicos que existem, é uma opinião interessante, tá certo? E aí, Gustavo, sobre Ronan, o porquê das acusações, veja só. Como pessoa vinculada ao clube, eu tenho que ter uma certa prudência nas coisas que eu falo, tá certo? Uma certa prudência nas coisas que eu falo. Mas uma coisa eu digo a vocês, errando ou acertando, eu sou torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, eu amo esse clube, eu tenho 2 tatuagens gigantes desse clube no meu braço e sempre, tudo que eu faço é pelo bem do clube, tá certo? Diferente dessa pessoa, diferente dessa subcelebridade que não tem nenhuma relação com Santa Cruz, que quer promoção pessoal, sabe? Que por algum motivo que eu não sei qual é, me odeia, não faço a menor ideia. Troquei palavra com essa pessoa 2, 3 vezes no máximo. Algumas delas foi ele falando mal do estádio, foi ele atacando a imagem do clube. Com ele a sorte, tá certo? Mas ele não tem o menor interesse no Santa Cruz. E ele diz todo dia que tem uma bomba para soltar do IPC, uma bomba para soltar do IPC. E eu digo aqui, solte a bomba que você tem do IPC, porque não existe absolutamente nada. E se for falar, certamente é uma mentira e o processo viria. Então, eu peço que parem de dar atenção a subcelebridades, tá certo? E foquem no Santa Cruz, pessoas que estão fazendo Santa Cruz. Um dia desse ele estava aí, o Ronan Tardim, me convocando a torcida para fazer um protesto no meu escritório, incitando violência e tudo mais. Então, fique à vontade, tá certo? Fique à vontade, Ronan Tardim, para falar o que ele quiser e aceitar as consequências do que ele falar, tá certo? E aí, pessoal, quem quiser despejar toda a raiva que tem em cima de mim, fique à vontade, tá certo? Eu sei onde eu posso contribuir com Santa Cruz, eu sei onde eu trabalho. Juan, eu também quero resultado em campo, eu também quero ver o time ganhando, eu também chorei os rebaixamentos de 2016, os de 2017, eu sofri com muitos de vocês, pessoalmente, presencialmente, tá certo? Presencialmente. E eu tô aqui depois de uma derrota para dar a cara a tapa. Porque hoje eu abri o meu Instagram e eu vi mais de 50 mensagens. Dá a cara, bota a cara, aparece. Por que não aparecer? O que é que vocês querem ouvir? Que eu tô insatisfeito com os resultados em campo? Todo mundo tá, os jogadores estão, os técnicos estão, o presidente está, todo mundo tá, sabe? Todo mundo tá insatisfeito com o resultado em campo, todo mundo tá trabalhando para mudar, fazendo o possível para mudar. Joaquim Bezerra é uma pessoa que... E vejam, eu fui extremamente crucificado por dizer
que eu confio em Joaquim Bezerra, e eu vejo o Joaquim Bezerra trabalhando dia e noite, garantindo o salário em dia depois sabe, com inúmeras dificuldades, inúmeras amarras que existem no clube, que talvez nem possam ser externadas para a torcida, tá certo? Que talvez nem possam ser externadas para a torcida. Eu me ofereci para atuar no jurídico de forma voluntária, tá certo? E o que foi dito pela gestão é, nós vamos tratar profissionalmente. E nós temos que tratar profissionalmente esse setor, e eles estão corretos, e eu tenho expertise para trabalhar nisso. E eu respondo pelo jurídico civil do primeiro ao último ato. Podem me cobrar diretamente sobre isso, não só sobre isso, podem me cobrar sobre absolutamente tudo. Porque antes da eleição eu vim aqui, dei a cara, falei com todos vocês por diversas vezes, sabe? Eu não vou me esconder nesse momento. Agora, vejam, eu tenho meu escritório para tocar, a luta pela reforma do estatuto ela foi concluída, tá certo? Todos têm direito a voto. Todos têm direito a voto. Uma série de direitos, mais de 40, que todo mundo brigou para que aconteça, estão aí garantidos para a torcida. As próximas eleições serão virtuais, sabe? A prestação de contas serão virtuais. Quantos de vocês, e aí eu pergunto, quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver uma reunião do Conselho Deliberativo antes do ano passado, de ver, assistir? Muitos só conseguiram porque a gente fez uma briga e conseguiu colocar 20 pessoas para dentro do clube. E hoje as reuniões são abertas, sabe? E quando a reunião do Santa Cruz, do Conselho Deliberativo, ela foi limitada aos conselheiros e depois passada para os sócios na íntegra, houve crítica grande da torcida. Houve crítica grande, críticas justas. E as pessoas que estão na frente do IPC foram lá falar com o Conselho Deliberativo e eles deram respostas. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Tem muita gente aí que pega, por exemplo, tem um print meu, tem um tweet meu um dia depois da eleição, que eu disse assim: acabou a era dos contratos sigilosos. E o pessoal pega a print e joga na rede social. E eu repito aqui pra vocês: acabou a era dos contratos sigilosos. Sabe por quê? Porque todos os contratos que hoje passam por mim e que passam pelo clube no geral, né, os contratos de patrocínio, os contratos de parceria, os contratos de arrendamento, eles têm uma cláusula que autoriza a exibição para os conselheiros. Que autoriza, tá certo? Vou dar um exemplo a vocês. A gente tinha um patrocinador no ano passado que existia uma cláusula dizendo que este contrato é sigiloso durante toda a vigência do contrato e mais um ano. E a multa pela quebra do contrato é de R$100 mil. Se você abre um contrato desse para os sócios sem previsão contratual, é uma multa de R$100 mil. Esse mesmo patrocinador renovou esse ano e a gente colocou uma cláusula dizendo assim: este contrato é sigiloso, exceto para solicitações do Conselho Deliberativo. Então agora os contratos feitos, eles têm autorização para serem expostos ao Conselho Deliberativo. Mas se a gente pega um contrato antigo expõe, o clube pode ser penalizado. O grande erro naquele dia foi não ter avisado com antecedência, algo que está sendo corrigido. E aí as perguntas que estão sendo feitas aqui vão ser repetidas constantemente, e o futebol, eu torço muito para que dê certo. Se eu soubesse exatamente o que fazer para corrigir o futebol, eu daria essa resposta a vocês, mas o que pode ser feito até então, o que a gente vê, tá lá, sabe? Salário em dia, os jogadores tendo espaço para treinar, tendo confiança, falta a bola entrar. E assim como todos vocês, eu quero que o futebol volte a vencer, eu quero que o time engrene, eu abro todo jogo, assisto e sofro como todo mundo, porque no final das contas eu sou tão torcedor quanto vocês, tá certo? A gestão tem 120 dias, eu acredito, tem erros, mas tem muitos acertos. Não sei de nenhum problema de vestiário, não sei de, sabe, nenhuma dessas fakes que estão soltando. Demitiu o jogador no vestiário, queria contratar não sei quem, desistiu, o fulaninho brigou com o fulaninho. Até onde eu sei, nada disso procede, tá certo? Entendo o torcedor que está extremamente satisfeito, tá? Mas não dá para se corrigir 10 anos,
100 dias. Tá certo, pessoal? E vejam, meu Instagram é johnny.lucas. Sempre que puder, eu vou abrir live lá. Agora, eu tenho trabalho, tenho responsabilidades, mas sempre que puder, eu vou abrir live lá, tá certo? E eu posso receber todas as críticas do mundo, menos a de covardia, ok? Essa live vai ficar salva. Eu sei que todo mundo está extremamente insatisfeito e com razão por conta dos resultados do futebol, e eu acredito que a gente vai voltar a ganhar, ok? As dificuldades financeiras e de gestão que foram impostas são enormes, tá certo, pessoal? Enfim, é isso. Tentar ler as mensagens que estão sendo mandadas aqui, tentar comentar, tá certo? Também estou preocupado, Gabriel, com a situação do Santa Cruz, do time, isso aí é óbvio, tá certo? E é isso, pessoal. Como estão pedindo aqui, vou falar com... Já falei com o Raul no WhatsApp antes de começar essa live, tá certo? A gente pode marcar para fazer uma reunião, para fazer uma live. Qualquer outra página de torcedor pode falar comigo, a gente faz uma live, não tem problema nenhum, não tem absolutamente nada a esconder. Pessoas honestas que sabem conversar, não tem absolutamente nenhum problema. Tá certo, pessoal? Vou encerrar por aqui. O IPC, atualmente o IPC tem uma série de membros, né? Outras lideranças, que não são mais eu, né? E na quinta-feira vão abrir uma live para falar com o torcedor, tá certo? Raul, eu só peço a você para que a gente faça, pode ser essa semana, só não hoje, tá certo? Já são 10 horas da noite, eu estou estafado do trabalho, também quero ver as mensagens que vão acontecer depois dessa live, o que a torcida está falando, o que a torcida vem trazendo, tudo mais. O IPC hoje, ele é feito por cerca de 10 a 15 pessoas que têm total dedicação em fazer um Santa Cruz melhor, tá certo? Vocês, Adelmo, Johnny, quem são as novas pessoas do IPC? Gabriel, Nayara, Joyce, enfim, as pessoas vão se apresentar para todos vocês, e é papel deles fazer isso. E vocês estão convidados, e eu estou falando pela boca do pessoal, vocês estão convidados para fazer do IPC um movimento forte de novo. Tá certo, pessoal? Santa Mil Grau, que diz aí, pipocou. Santa Mil Grau, você falou comigo hoje no WhatsApp, eu lhe respondi e eu disse que quando você precisar, eu faço uma live com você também. Tá certo? Luiz Henrique, quero participar do IPC, fale com as pessoas. Tiago Kerlet, fazia live tarde da noite antes, agora não pode. Tiago, foi justamente por conta disso que o meu escritório colapsou, tá certo? Eu estou tentando aqui responder o máximo de perguntas que eu posso, estou tentando ler aqui, falar, apesar dos xingamentos, apesar das acusações, tá certo? Torcedor que quer protestar, tem direito de protestar, torcedor que quer cobrar, torcedor que quer revoltar, que está indignado, está no seu direito, tá certo? Givanildo 96, vai preparar as respostas para não sair feio, não tenho nenhum problema em responder qualquer tipo de pergunta, tá certo? Qualquer tipo de pergunta. O Vitor Carvalho, o contrato do escritório foi apresentado no Conselho Deliberativo. Me digam, quando foi que vocês souberam do salário que um advogado recebe no Santa Cruz, do valor que um escritório recebe por prestar serviço? Quando foi que vocês souberam disso? Hoje está aí aberto, tá certo? Todo mundo sabe. Então é isso, pessoal. Fico à disposição de vocês, o que vocês quiserem perguntar, estou aqui. Nunca fui covarde, nunca serei, tá certo? E volto aqui sempre que puder. Deninho, fugindo de Raul, tô dizendo aqui, já falei com o Raul antes. Vou fazer uma live na página dele para que ele fale o que quiser, eu respondo o que for necessário. Eu sei que Raul é uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa que sabe conversar, e o que eu puder responder eu posso. Tá certo? O que eu puder responder eu posso. É isso, pessoal. Tenho certeza que a grande maioria das pessoas que assistiram a live aqui estão extremamente satisfeitas com o futebol, com a minha participação no clube, com a atuação de muitas outras coisas, tá certo? Mas tenho certeza que nós temos conselheiros muito fortes, que a gente tem um trabalho sendo feito, que é difícil reconstruir um clube,
tá certo? Que o IPC vai começar uma segunda fase, que o IPC vai se apresentar para vocês, o IPC precisa de ajuda da torcida para se reconstruir, tá certo? E que eu vou tentar me posicionar o máximo possível aqui, eu vou tentar me posicionar. Ok, pessoal? Um grande abraço. Só entendam que quando eu faço um tweet de qualquer natureza, eu recebo dezenas de xingamentos e algumas ameaças. Eu tô abrindo essa live aqui e eu vou receber dezenas de críticas e de ameaças. Na parte que eu estou atuando no Santa Cruz, no jurídico, podem ter certeza que eu estou fazendo o melhor que posso e o melhor para o Santa Cruz. Ok, pessoal? Adelmo, de olho, mantenha esse contato com a torcida, não tenha medo. Amigo, nunca tive medo, tá certo? Nunca. Se vocês acharam que a conversa da gente de hoje foi insuficiente, que foi blá blá blá, falem com o pessoal do IPC. Quinta-feira eles fazem lives. A gente faz outro formato, tá certo? Se quiserem eu venho aqui uma vez por semana para falar de um processo ou para falar de alguma outra coisa, eu tô aqui à disposição, tá certo? O que eu quis falar para vocês é um pronunciamento pessoal, porque a minha saída do IPC e todo esse processo a gente tratou no conselho, mas eu queria tratar com vocês aqui, tá certo, pessoal? Um grande abraço, tô aqui à disposição para o que precisar. Todas as críticas são justas, são merecidas, mas todo mundo tá brigando para fazer um Santa Cruz melhor. Todo mundo aí que tá falando também quer um Santa Cruz melhor. Então, vamos fazer dar certo. Queremos vitória, Arene. Você tá certíssimo. Um abraço, pessoal. Até mais. Saudações tricolores.